você preste atenção. Oséias capítulo 1. Oséias capítulo 1. Amém, queridos. Olha para essa lindona, esse lindão, que bom que você veio hoje. Até tempo aqui, né? Amém, queridos. E diz assim: você que pode, se coloca de pé. A palavra do Senhor que veio a Oséias, está depois de Daniel, né, queridos, para vocês poderem acompanhar. A palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beeri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá, e de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: vá, toma uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada dos mais vergonhosos adultério por afastar-se do Senhor. Por isso ele se casou com Gomé, filho de Diblaim. Ela engravidou e deu-lhe um filho. No caso, 3 filhos no decorrer. Pode se assentar, queridos. Eles estão dando risada aqui, colocaram um tempo aqui. Amém, queridos? Quando pegamos uma palavra como essa, no livro de Oséias, o texto a qual a gente acabou de ler, vai falar um pouco sobre um profeta menor, profeta Oséias. Há de se entender que quando nós começamos a falar um pouco desse texto, nós observamos algumas coisas. E desde antes de começar a ministração, eu quero falar algo interessante. O profeta Oséias, ele é um profeta menor levantado para pregar sobre a quebra de aliança, sobre o povo de Israel. 753 anos antes de Cristo, dá-se a entender que ele foi levantado por essa causa, porque pessoas como profetas como Oséias, chamado profeta do amor, profeta diferente, ele começa dizendo que, se a gente for ver todo o contexto, entender que o povo, antes de mais nada, o povo adorava a Deus, e do nada parou de adorar o seu Deus. Vai-se entender que agora o profeta Oséias é levantado no meio de um reinado tão difícil, que é o reinado de Jeroboão, um dos reinados mais terríveis que teve. E o profeta menor, o profeta Oséias, é levantado mediante esse tempo. Observe que o texto vai dizer que o Senhor dá um direcionamento para Oséias, dizendo: olha, Oséias, conforme está o meu povo, eu vou te dar um direcionamento. Você vai casar com uma mulher prostituta. Observe o senso de humor. Observe o senso de humor que o próprio Cristo tem. Ele dá um direcionamento de casar com uma prostituta. Ao decorrer da ministração, você vai entender. Ele toma uma mulher chamada Gomé, que por significado tem sido completo. E o nome de Oséias simplesmente é o Senhor, tradução: o Senhor liberta. E a gente já pode entender que o Senhor liberta por completo. E vale se entender que o casamento de Oséias, eu estou ministrando conforme o Senhor está dizendo aqui, queridos, que está. Então, o casamento de Oséias, ele não é um casamento de exemplo. Já que você está pensando, sei lá, em fazer lá na frente. O casamento de Oséias
servia a Deus. E do nada parou de servir. Automaticamente o Senhor, para dar um toque no povo, o Senhor disse: olha, Oséias, eu vou te mostrar a situação que está no meu povo, através da mulher que você vai casar. Porque o povo estava se prostituindo, idolatrando, deixou de adorar a Deus para começar a servir outros deuses. E isso afinge os preceitos e os princípios do Senhor, a tal ponto de Deus até não amar mais o próprio povo dele. É de fato que de início ele casa com Gomé, tem um filho chamado Jezreel, e todos os filhos que Oséias vai tendo, vai fazendo, e a sua esposa vai tendo, tem um significado. Observe que de início o Senhor já disse: olha, coloca o nome de Jezreel, o significado que Deus semeia a semente de Deus. Meu Deus. Porque a princípio Deus ele começa a trabalhar com parábolas e começa a detalhar o povo dele como é que está. O Senhor é Deus que liberta. O Senhor é Deus que dá sinal por completo. O Senhor é Deus que semeia. Ele é o próprio semeador. Ou ele é a própria também semente. E quando o Senhor destaca o profeta Oséias, ele simplesmente estava dizendo: olha, eu vou te levantar no meio de um reinado difícil e para te mostrar também como o meu povo está. Talvez se deparamos com uma história como essa, e às vezes a gente fica pensando como o senso de humor do Senhor é diferente. Porque às vezes Deus ele faz coisas que mexem com a nossa estrutura. É bem de fato que o Senhor já ministrou várias vezes nos lugares que eu fui, e do nada da comida o Senhor falou: você vai semear R$100. Eu falo assim: Senhor, qual o propósito? Eu preciso semear na minha casa. E o Senhor quer usar a gente. Então nós não entendemos o senso de humor do Senhor. Nós precisamos assim nos obedecer. É bem de fato que a humanidade ela padece por falta de conhecimento. E é aí que o Senhor ele dispara em nossos corações, mostrando, dando estralo, dizendo: olha, filho, esse mundo a qual nós vivemos, ou melhor, que nós seres humanos vivemos, nada mais, nada menos, passa de coisas passageiras, vontades passageiras. E a gente vê o profeta Oséias sendo levantado em meio a todo um caos. Caos esse que um cara tem que ter muita coragem de se casar com uma prostituta, que o nome confortável é meretriz. Oséias paga essa mulher como escravo 15 moedas de prata. Ele compra essa mulher. E observe, ele compra para um propósito. Ela tem o primeiro filho chamado Jezreel. O segundo, que é uma mulher, ou ama, quer dizendo: não meu povo. Então a todos os toques, a todos os motivos, Deus estava dizendo: não faz isso. Não estou me agradando. Não, meu povo, não é por aí. Eu não aceito isso. E o povo continuava a idolatria. E o povo continuava a prostituição. Observe a falta de reverência que há de um povo para uma presença de um Deus que ainda mata. E nós perdemos a sensibilidade dessa natureza do nosso Deus. Olha para esse irmão que está do seu lado e diga: o que você faz hoje, você vai colher amanhã. Perdão, queridos, eu só troquei a palavra, é não amada, não, meu povo é lo a mim, que é o outro.
Então, a igreja que era amada se torna não amada pelos seus atos. E hoje Deus nos traz a este encontro aqui para nos trazer uma reflexão, que chega uma hora que Deus ele não ama mais, queridos. Chega uma hora que Deus ele abre a mão, e abre a mão sim. Eu fico vendo, imagina se Deus piscasse os olhos, só isso. O que o diabo tinha feito conosco? A todo custo o Senhor está trazendo o povo dele para perto, dizendo: eu sou Deus que liberta, eu sou um Deus por completo, eu sou um Deus que ama, eu sou um Deus que também não basta. Presta atenção, queridos. E às vezes a gente perdemos tempo com coisas que não valem a pena. Deus levanta Oséias para um propósito. E esse casamento de Oséias era para um propósito. Ele não serve de exemplo, porque o povo de Deus, se eu posso dizer assim, tem padecido por pouca coisa, pastor. Tem deixado de se levar por pouca coisa. Eu até anotei aqui, já vou falar algumas coisas que às vezes Deus abomina. Às vezes não, Deus abomina. Ele não aceita de jeito nenhum. É bem de fato que agora o povo ele passa dos limites. E aí o Senhor diz para Oséias: eu quero outro filho. A mulher de Oséias, Gomer, tem outro filho chamado Lo-Ami, que aí diz: não, meu povo. Por quê? Porque antes de Deus tomar uma atitude, pastor, eu creio assim, Ele começa a dar sinais. Ele começa a chamar para um ajuste. E às vezes esquecemos que esse ajuste, ele parte de todas as áreas, não é uma área só. Às vezes, a área espiritual não está se movendo por algo que você está fazendo. A área sentimental não está caminhando pela questão dos teus comportamentos. A fornicação, eu vou falar, é pesado. Tem afastado muita gente do altar. E muita gente disse até a própria presença de Deus. A quebra de aliança, pastora, tem sido constante. E isso tem afastado, talvez não mover extraordinário no mundo espiritual. Fogo está caindo. Só que a pessoa em si, ela está com uma pendência. Repita comigo: pendência. E outras coisas que às vezes nós achamos que não, mas é a idolatria. Quanta gente idolatra o carro, a casa. Isso é um texto de reflexão que Deus ele traz para mim como um alerta. Por quê? Por quê? Porque às vezes, queridos, Deus ele dá uns toques para nos chamar a atenção, para nós entrarmos num propósito de novo. Imagina quantas vezes Deus já falou conosco, nos alertando, pastor, nos dando toque, dizendo: filho, não é pela aí. E perdemos tempo. Olha que interessante isso aqui. Uma vida de pecado, queridos. Você pode subir ao monte, você pode orar, você
pode jejuar, não vai adiantar nada. O que adianta sim é você largar uma vida de pecado e viver um propósito reto com Deus. Aí sim você consegue algo, como é que eu posso dizer? Absorver aquilo que Deus ele tem para você. Porque às vezes não sentimos ânimos para vir para a igreja por falta dessas coisas. Essas coisas que o inimigo ele lança servem de frieza espiritual. Que bom que o Senhor está ministrando de uma forma tão simples. E às vezes nós perdemos tempo por causa disso. Em vez de a gente estar buscando, a gente está fornicando. Em vez de a gente estar se derramando na presença, estamos entrando numa vida de pecado. O espírito da frieza é um dos piores espíritos que existe. Porque ele cria o desânimo. Ele tira as forças literalmente. E para uma pessoa se levantar mediante uma frieza espiritual é difícil, queridos. Vale mais a pena se queimar no altar de que viver uma vida de pecado contínua. Um banquete que é gerado todos os dias. Todos os dias nós temos um banquete preparado. O diabo não vai dar nada que não te agrade. É que nem uma feijoada que a gente gosta, ou uma lasanha. Todos os dias o diabo vai dizer: prazer, banquete. Oséias é levantado para restaurar o povo e dizer: olha, essa quebra de aliança que está tendo é consequência dos seus atos. É idolatria, fornicação, prostituição. É pesado, mas eu vou ministrar. Tem precisão de um homem de Deus casar com uma prostituta só para chamar a atenção do povo? Fala para mim. Um dos piores reinados, que é o reinado de Jeroboão, foi o reinado que Oséias estava governando. Oséias foi levantado, melhor dizendo. Agora pensa, lutar contra o reinado e lutar contra a prostituição do povo. Suportar um reinado difícil. Eu não queria falar de política, mas suportar o reinado de Lula e esquecer o reinado de Bolsonaro é difícil, querido. Não desce na garganta. Imagina, nós temos que administrar conforme o reinado de Lula. E agora tem que engolir. Por quê? Porque o povo pede, o povo quer, então não receba. Então o reinado que você adquire é o reinado que você tem que suportar. Eu não aceito o reinado que não seja da presença de Deus. E às vezes quebramos aliança com o nosso Deus para aceitar reinados diferentes. E uma vez eu tinha falado e repito: Deus não quebra princípios para honrar ninguém. Deus ele segue os princípios. É verdade. E olha o que o versículo 11 vai dizer. Eu estou finalizando. O povo de Judá e o povo de Israel, presta atenção, queridos, serão reunidos e eles designarão para si um só líder e se levantarão da terra, pois será grande o dia de Jeziel. Se Jeziel significa colheita ou Deus que semeia, grande será a colheita. Imagina aquele grande dia, no dia da colheita.
Então, às vezes, a gente, queridos, deixa se levar por algumas coisas. Eu quero te fazer um convite. Eu finalizo. Comece a colocar na balança aquilo que você tem feito e aquilo que Deus Ele quer. E observe a sua vida os dias depois. Porque é bem de fato que Deus Ele nos levanta para restaurar a aliança, não para quebrar. Meu Deus. E de uma vez por toda, realmente o povo padece por falta de conhecimento. Às vezes a gente está passando no Insta, e outros que curtem o TikTok, o Kawaii, e lá vai jogando para cima. Observe uma coisa: o tanto de pessoas que são designados a falar do reino e se torna uma chocarrice no meio do povo de Deus. Quando a gente vai para os comentários, as pessoas só põem assim: o próprio povo de Deus perseguindo o próprio povo de Deus. Ou senão, o crente não dá testemunho. É difícil aceitar essas coisas, porque se eu e você estamos lutando para uma restauração ou para subir ao céu, eu não posso aceitar esse tipo de coisa. Vale se entender também que quando nós buscamos, a gente começa a endireitar as nossas feridas. Todas as vezes que você esquece de buscar, esquece de orar, esquece de jejuar, você está dando legalidade para o inimigo reinar sobre a sua vida. E tem mais: todas as vezes que você idolatra, você está dizendo: Deus, a minha idolatria é maior do que você. Vou repetir. Todas as vezes que você idolatra alguma coisa, você está dizendo: Deus, eu achei um substituto para o seu lugar. E imagina a situação de Deus no trono depois de ter criado várias coisas. Imagina só a cara do nosso Deus, dizendo: eu não criei isso. Ela está idolatrando, porque a imagem feita pela mão do homem, e isso cria uma perturbação. Imagina o senso de humor de Cristo. Imagina Deus dizendo: eu posso matar agora os cristãos. Calma. Ele só está enganado, ela só está enganada. Imagina o senso do humor do próprio Cristo no trono. Agora eu pego ela. O Espírito Santo diz assim: eu vou lá dar um conselho para ela. Isso aqui é muito forte. Tem muita gente ligada. Arabaixo e calabastro. Aí Deus está dizendo: posso fazer? Porque uma ligação, uma trindade, o Filho. Meu Deus. E Jesus dizendo: eu já aconselhei, Pai. Você está muito forte. Eu vou lá de novo, vou dar um sonho, porque tem muita gente que já teve sonho aqui. Eu vou dar um sonho para ela, uma noção para ela, que não é isso que ela tem que fazer. Ela está querendo falar do que é dela. Imagina a conversa lá no céu. Eu estou te trazendo só um cenário, Marcelo, para você entender o grau que é lá em cima. E o diabo dizendo: vocês estão tá todo mundo enganado, porque ela vai voltar a fazer o que eu quero. Mas aí eu vejo o Espírito Santo com gemidos inexprimíveis dizendo: eu ainda tenho autoridade. É aí que a Trindade ele ensina o si e diz: não, filha, agora tem um segredo para você. Meu Deus.
Aí começa a intimidar e dizer, não vai por aqui, não estou me agradando com isso aqui. Aí quando a gente vai mandar roupa, só você ter ideia, querido, se eu escolho quase umas 3 peças de roupa, termino usando uma que não tem nada a ver. Porque nós somos direcionados pelo Espírito Santo. É doido, você está dizendo isso. Minha cama fica cheia de roupa. Quando vai ver, eu escolho uma que não tem nada a ver. Aí volta e fica arrumando de novo. Então, às vezes, como nós somos direcionados pelo Espírito Santo, a gente escuta Deus. Sim. A voz do Espírito Santo falando conosco. Filho, eu não te quero nessa frieza. Levanta. Deus está falando com alguém aqui, literalmente. Imagina o Espírito Santo chegando no pé do ouvido e dizendo: ei, desperta. Deus tem coisa grande. Deus está falando que tem coisa grande. A gente só recebe quando é palavra de bênção, queridos. Quando vem uma repreensão, nós não aceitamos, é difícil. Mas toda palavra de repreensão é para ajuste, é para colocar a gente no eixo. Imagina como dava aquele povo. Imagina o senso do amor de Cristo, do próprio Deus. O que Deus queria fazer com Sodoma e Gomorra, mas tinha um intercedendo. Então tem coisas que Deus quer fazer que não está no nosso alcance. E tem coisas que Deus quer fazer que às vezes nós não entendemos, mas é propósito de Deus. Meu Deus. Às vezes o propósito de Deus é para nós e o nosso propósito não é nosso. A gente tem vários sonhos, tem vários projetos. Só que quando a gente se depara e diz: Deus, não está encaixando com vocês. Então o que alerta de Deus para nossas vidas é essa: tudo que eu fizer tem um propósito. E observe que a sua vida de hoje em diante, tudo que Deus fazer, Deus fizer, vai ter um propósito. E repito, não use esse casamento de Oséias para ser como exemplo para a sua vida. Porque quando Deus dá um direcionamento, não é uma coisa. Tem relacionamento que é tóxico, contamina, tira, quebra a aliança, tira do propósito, tira da ligação, enfraquece. Porque se Oséias casa com uma prostituta e sendo um grande homem de Deus, profeta menor, mas um grande homem de Deus, quebraria a aliança de Deus na vida de Oséias. Mas quando foi Deus que direcionou, Deus não mostrou para Oséias o que ele queria fazer. Então, se Deus te deu um direcionamento, vai. Se Deus não der, e se Deus dizer não, é não. Não pegue uma prova que não é sua. Eu vou abrir o leque. Se Deus dizer que esse cara não é seu, não é seu. Se Deus dizer que essa mulher não é sua, não é sua. Mete marcha. Vou falar mesmo. Mete marcha para engano. Que às vezes você está em um nível que esse cara não está. Em vez de te levar para um propósito, ele te tira do propósito. E ele não fracassa em você na fé. Ei, cabaçu e calabaço. Então Deus, para não te perder, está dizendo: minha filha, é diferente, né? Uma água ali, mas aqui tem água. Olha que rolo você me deu. Não se junta, queridos. Tem tanto homem de Deus, tanta mulher de Deus pagando preço só para se casar. E tem pessoas caçando aí fora. O que, pastor? Igual como minha mãe dizia: sarra para se coçar. Sempre que eu trouxe, o Senhor trouxe uma boa forma. E às vezes a gente foge do propósito por causa disso. A gente pega um fardo nas costas. Aí o que acontece? Um dia na igreja, 2 dias namorando. Ah, Senhor. Vou falar com você. Vou falar. Então isso começa a enfraquecer. Você não consegue jejuar mais, orar mais, buscar mais. Dedicar. Nós estamos com alguém aqui. Arabaxo e calabás. Nós estamos com alguém, pastor. E às vezes sabe o que acontece? Daqui a pouco você está onde?
volta nas velhas práticas. Aí o texto diz que as más conversações corrompem os bons. Aí a gente começa a fazer tudo que fazia antes. Então, escuta a voz de Deus. Deus quer te trazer para um momento de intimidade, um momento de ajuste, de aliança. É melhor Deus te chamar para perto ou te expulsar para fora? Então, se Deus nos traz para próximo dele, Ele nos ama. Eu entendo isso como amor. Se eu estivesse namorando com alguma mulher que seja ímpia, eu ia ter ligado para ela agora. Somente marcha. Deus falou comigo hoje no culto. Na hora! Ah, não vou longe não! Não vou longe não, pastor. Eu sou obrigado, Espírito Santo. Antes de eu conhecer Daiane e os outros amores, eu conheci uma jovem. E aí, olha que rolo. Eu tinha esquecido esse rolo, pastor. Aí, comecei a namorar com uma jovem. Quando eu soube que essa menina não era da igreja, fui bater na porta dela, falei que chamava para a igreja. Cheguei lá, vamos para a igreja, a menina deu pelefe. Então o cara dentro de casa mandou a tia. A tia disse, não está aqui não, foi isso. Aí eu vi ela passando assim. Eu peguei a cena e falei, tem um presente para ela. No outro dia eu fui lá. Eu disse, vamos separar agora. Você fica na sua finalmente, você não vai me igreja, pode vencer. Eu te macho, separei, sem mentira nenhuma. Mandei ela vender macho. Achando de olho, você vê a sua vida, eu vivo a minha, tá tudo certo. É essa a vida. Se não é no mesmo nível que você, primeiro que não vai falar a mesma língua que você. Você vai falar da igreja, você vai falar do mundão. Amém, queridos? Então, por finalizar, não deixe que as coisas do mundo roubem o seu foco. E que Deus possa fazer com você como Ele fez com os profetas e profetisas da Bíblia. Todos com ligação no seu, com direcionamento. Que Deus possa te dar um direcionamento a partir dessa noite. E possa te ensinar a você andar naquilo que Ele quer para você, que é coisa grande. A melhor coisa é você casar com um homem ou mulher de Deus. E entrar no ajuste que Deus quer me dar. E entender o que Deus Ele quer para você. Por quê? A melhor coisa, queridos, é viver de forma sobrenatural na presença de Deus. Eu finalizo dizendo: eu quero cantar no seu casamento. Deus te abençoe e agradeço a minha oportunidade.